O convidado deste Veja Entrevista é o jornalista americano Seth Kugel, mas ele também atende por Seth, aqui no Brasil, Kugel e até por Sérgio, em restaurantes. Ele, na lista de espera de restaurantes. Ele está no Brasil há um ano, mas conhece o país já há bastante tempo e conhece sobretudo português. Ele se formou em ciência política na Universidade de Yale e tem mestrado em políticas públicas em Harvard. Desde 98, escreve para o jornal New York Times, continua colaborando para os cadernos do New York Times e também é correspondente no Brasil da agência Global Post. Vamos saber como é que é a vida de um jornalista americano como Seth aqui no Brasil. Você veio para o Brasil a primeira vez quando? Foi em 2003, eu acho. E o que é que você queria fazer no Brasil? Por que é que você veio? Esse foi só de férias. Eu vim só de férias porque estava aprendendo português lá nos Estados Unidos. Queria ver o país, ver como era e melhorar um pouco o meu português, porque não tinha pisado terra brasileira nunca. Então, queria aprender mais, queria melhorar. Você fala muito bem. Fala muito bem. Obrigado, você também. No começo, eu sou obrigado. No começo você sentiu muita dificuldade com o português? A nossa língua é estranha para um estrangeiro? Olha, é estranho, mas tudo depende se muitos americanos falam espanhol ou estudaram espanhol. E é parecido, né? Não dá para aprender rapidamente português se já fala espanhol, mas ajuda muito. Então, quando eu cheguei ao Brasil a primeira vez, pelo menos dava para ler as placas na rua, dava para entender um pouco, tentar, assim, eu não sabia o que era uma palavra, eu colocava a palavra de espanhol com um pouco de sotaque brasileiro. Então, não era tão difícil. Tem muitas pessoas aqui que acham que o português é super difícil. Mas eu não achei tão difícil mesmo depois de aprender espanhol mesmo. Seth, para um americano, é muito parecido, o português e o espanhol são muito parecidos? São mais parecidos, por exemplo, do que português e chinês, ou português e inglês, ou português e alemão. Eu pergunto porque quem fala espanhol tem muita dificuldade para entender o português. A recíproca não é verdadeira. Quem fala português entende bem espanhol. Por que você acha que isso acontece? Eu sempre adorei isso. Todo mundo fala isso, né? Que o argentino chega ao Brasil e não entende nada, mas todo mundo entende o argentino. Isso. Eu acho simplesmente porque português é um idioma mais complicado foneticamente. Ou seja, olha os vogais, por exemplo, em espanhol são 5. A, E, I, O, U. Em português, vocês têm A, O, todas essas coisas que complicam muito a conversa. Então, a gente chega aqui, a gente fala Copacabana, e vocês falam, não é Copacabana, é Copacabana. Então, não dá para aprender direito. O meu sotaque ainda é forte, mais forte em português do que em espanhol. Por isso mesmo, é complicado. Eu não sei, às vezes estou lendo o jornal, não sei se é folha ou folha. Ninguém explica essas coisas para nós. Me diz uma coisa, qual foi a sua primeira impressão do Brasil? Como é que era o Brasil que você imaginava e o que você viu? Você tem que entender que eu entrei por primeira vez pela divisa com Colômbia em Amazonas. Então, eu achei realmente que muitas pessoas no Brasil falavam espanhol, porque tem muitos peruanos nessa cidade. Não, a primeira impressão realmente foi... eu sabia que não estava vendo o Brasil inteiro. Eu sempre sei, você chega a uma cidade, isso não pode representar o Brasil inteiro. Então, eu viajei pelo Amazonas, num barco, aí no Rio Solimões, eu fui da divisa colombiana para Manaus. E minha primeira impressão nesse barco foi realmente que todo mundo muito simpático, muito curioso para me conhecer, para saber mais o que eu esperava realmente, porque o brasileiro tem fama de ser muito social, de ser bem aberto com estrangeiros. Então foi isso ainda é assim. Eu também achei que o brasileiro sabe conversar, talvez melhor do que o americano, né? Sempre acho ótimo sair com brasileiros porque sempre é divertido. E eu fiquei com essa impressão em Amazonas. Também quando cheguei ao Rio de Janeiro, ao final da viagem, mesma coisa. Claro que outra coisa que a gente sabe, ou acha que sabe do Brasil, é a coisa da desigualdade socioeconômica aqui, que também dava para ver em Amazonas e também no Rio. Então, mais ou menos isso é muito impressionante, à primeira vista, para quem chega é muito impressionante. Para uma pessoa que
viajou a outros países pobres, e o Brasil não é pobre agora, mas outros países que têm um problema de pobreza. É chocante, realmente. A favela é uma coisa chocante quando você chega ao Rio e vê tudo isso. Ah, essa é uma favela. Todo mundo fala, pobreza nos Estados Unidos não é igual a pobreza no Brasil. E fica chocante. Eu já tinha visto mais ou menos em outros países do mundo como é a vida dos muito pobres. Muito pobres. Mas ainda assim, sobretudo no Rio, né, onde é tão visível essas favelas no Morro, por exemplo, você fica impressionado. Esta é a primeira parte da entrevista com o jornalista americano Seth Kugel, correspondente da agência Global Post e também colaborador do New York Times.